Memória treinada não tem idade. Ó, o que ele diz aqui? Aqui fala de inclusão que assusta muitos professores, é verdade. Então a gente já começa a tratar da memória desde a sala de aula, enquanto na primeira infância a gente não se cogita isso, porque não tem necessidade. A criança está naquela fase em que paulatinamente ela vai adquirindo conhecimentos e vai guardando, vai apreendendo, cultivando, né? Aquilo que a gente aprende se cultiva, é aquilo que fica. E ela vai armazenando todo aquele conhecimento para esboçar na idade adulta. O que acontece é que, às vezes, muitas tarefas se acumulam e, às vezes, na idade adulta, nós temos alguns probleminhas com a memória. Tarefas excessivas. Ah, esqueci de deixar, não sei onde botei a chave da casa. Será que eu desliguei o botão do fogão? Será que eu baixei o botão do gás? Será que eu desliguei a luz ao sair? Será que eu fechei a porta? Então, são coisas que a gente, às vezes, se pergunta. Mas tem gente que vai dizer, eu não, sou bem lembrada. Parabéns, isso é ótimo. Bom, o que a gente faz aqui? Trabalhando como voluntária em associação de bairro, orientando terapias comunitárias, percebi que a perspectiva de vida aumentou. Como? Mas, paralelamente, a preocupação com a qualidade de vida da população de maior idade também aumentou, né? Muitas atividades são criadas pelas entidades filantrópicas com a finalidade de possibilitar um futuro promissor para os jovens e uma velhice saudável, e com isso favorecendo ao idoso uma memória ativa e um físico fortalecido, né? No entanto, as atividades físicas e palestras sobre qualidade de vida podem ser acrescidas de uma leitura proveitosa, como acompanhar pelo livro informações e técnicas de preservação e estimulação da memória. Então, a memória do indivíduo deve ser treinada. Estou lendo esse livro aqui, justamente a apresentação dele. Ele deve ser treinada desde a adolescência, quando ele começa a acumular informações do meio social, familiar e escolar, visando favorecer o seu desenvolvimento cognitivo. Então, eu, como trabalhei tanto em sala de aula como em consultório de psicopedagogia, avaliando e acompanhando, como dizer, tratando daquelas crianças que tinham a necessidade de desenvolver melhor, de ter um conhecimento maior do seu eu, de como ele adquirir, não vou dizer que ele vai adquirir, mas como ele alcançar o que ele realmente necessitava, que era a disposição, a vontade e o amor pela leitura. Para compreender bem o que se passa na sala de aula, é importante que se compreenda a leitura, que é ler e interpretar. Esse é um dos grandes problemas das escolas e muitos pais, né? Problema das escolas com os alunos, é isso? Então, fala aqui no começo. A memória é necessária em qualquer etapa da vida. Em qualquer etapa da nossa vida, a memória é importante. Na primeira infância, o bebê, depois de alguns dias, já reconhece a mãe pela fala, pelo cheiro ou pela fisionomia, pois ainda no berço ele sente quando as mãos de sua mãe o tocam para segurá-lo no colo. Quem é mãe, quem é pai, sabe que isso é verdade, né? Se a mãe sempre repete essa ação, logo que outra pessoa vem tocá-lo com a mesma finalidade, ele perceberá que aquele toque não é o mesmo.
É possível identificar canal de memória e aprendizagem de um bebê de 6 meses, observando sua ação diante de algumas situações, como estranhar uma pessoa com quem conviveu alguns dias. Aliás, ele vai estranhar a pessoa com quem conviveu alguns dias. Então, ele conviveu com essa pessoa alguns dias, depois ela volta. Ele não reconhece. E o que a gente pensa, né? Essa pessoa se ausenta e retorna depois de uma semana e não é reconhecida pelo bebê. Podemos observar se o bebê esqueceu sua fisionomia, o reconhecimento somente depois de ouvir sua voz ou depois de sentir sua pele. Então, podemos observar isso num bebê, desde isso. Isto possibilitará identificar o seu canal de memória, a aprendizagem dominante, o seu canal de aprendizagem, se é auditivo, se é sinestésico, se é visual, se ele memoriza logo ao ver a pessoa, se ele memoriza somente no toque quando tocamos nele, ou se ele memoriza quando ouve a voz. Ali, aquela criança, a gente já observa que ela vai aprender melhor, ou então temos que desenvolver os outros canais. Sabemos que temos memória olfativa, gustativa, né? A olfativa, nós sentimos o cheiro de um perfume que nos agrada ou que nos desagrada. E, passado algum tempo, você reconhece aquele mesmo cheiro em outra pessoa, em outro lugar. Cheiro de um alimento, né? O cheiro desagradável de um local por onde você passou, que passa por outro e diz, nossa, parece aquele cheiro desagradável por onde passei por alguns dias. E isso a gente leva até para o resto da vida. Se não desenvolvidos os outros canais, nós vamos ter que conviver com isso e procurar a melhor maneira de trabalhar nossa memória. Um jovem que entra na escola, ele tem uma memória tátil, a gente chama sinestésica. Ele vai memorizar melhor quando ele escreve o que ele sente, né? Ele está com a caneta ali na mão, ele vai percebendo o que ele está escrevendo. Isso vai ser muito bom para as provas, só que ele desenvolvendo os outros canais, os outros órgãos do sentido, vai ser melhor para ele, porque ele vai aprender melhor e cultivar melhor aquilo que ele aprendeu, né? Aqui nós falamos da estimulação de memória. De acordo com Adams, ele escreveu o livro em 1994, a neuróbica desempenha papel importante na aprendizagem e memória e diz que nossa capacidade de aprender é realmente impressionante. De acordo com Cass, é necessário usar os 5 sentidos de forma a aumentar o impulso natural do cérebro. E isso que eu falei, né? Temos que fazer com que os outros canais de aprendizagem, os outros órgãos dos sentidos, sejam estimulados, né? Isso para formar associações entre diferentes informações. Basta efetuar pequenas mudanças em seus hábitos diários para transformar as rotinas cotidianas em exercícios para o desenvolvimento da mente. As mudanças nos hábitos promovem trabalho para o cérebro e não devemos permitir que o cérebro permaneça parado como um dedilhar de uma tecla. Repetidas vezes, se usarmos apenas uma tecla de um teclado, logo ele fará com que todo o teclado fique inutilizado. Isso eu sei porque eu toco teclado, né? Então temos que pensar nisso, fazer com que não usemos apenas uma coisa para o nosso cérebro. Ah, eu só sei fazer isso. E por que não procurar aprender outra coisa? Ah, eu só sei aprender assim, escrevendo. Por que não procurar exercitar a audição, o ouvir e memorizar pela audição? Por que não procurar ver e depois fechar os olhos e lembrar o que foi que viu? Isso é importante. Então, esse é só o começo desse livro, Memória Treinada Não Tem Idade.
Depois eu passo a ler as outras partes.